você comentou como é importante para a comunicação esse autoconhecimento. E agora fazendo um link prático e direcionado para a parte da oratória na comunicação, o que você considera assim essencial para quem deseja melhorar essa habilidade que é tão importante, mas que nós vemos que nem todo mundo está preparado e já está se sentindo confortável ao realizar uma palestra, ao realizar uma reunião, ao realizar, enfim, diferentes cenários ali, tanto profissionais quanto não profissionais. Vai bem nessa linha assim de conhecer as suas características, porque existe uma questão que as pessoas elas têm um equívoco muito grande em relação, e isso é comprovado em pesquisas e tudo mais, um equívoco em relação ao que elas pensam que estão passando naquela fala, né, naquela construção verbal que estão fazendo ali na oralidade, e o que realmente estão passando. Até porque a nossa oralidade, a nossa oratória, ela depende, não, ela, digamos, envolve vários aspectos, que são, né, que a gente sabe da linguagem não verbal, de todo o conjunto que vai comunicar, porque, basicamente, a minha construção que eu estou fazendo, ela vai ser valorizada a partir do conjunto, do restante dos aspectos. E as pessoas, elas têm um equívoco, elas se equivocam muito, elas têm uma noção de que estão fazendo algo, mas quando você vai avaliar, e elas mesmas, quando se avaliam, percebem que não era daquele jeito que imaginavam. Muitas vezes é até melhor, é diferente, não é que seja pior. Agora, existe sim, né, uma dissonância, digamos assim, entre o que a pessoa pensa e o que ela realmente está mostrando, está conseguindo fazer na prática. Porque se a gente não tem o processo de avaliação das nossas características, a gente não consegue perceber isso. A gente faz muito no piloto automático, tudo no nosso dia a dia, mesmo que a gente se prepare para alguma situação de fala, porque aquelas nossas características, elas vão surgir, né? A gente pode se preparar com alguma técnica específica, mas quem eu sou vai estar ali, o meu desempenho vai estar ali. Uma hora aparece ali. Sim, sempre vai aparecer né, esse conjunto aí que faz parte de quem eu sou. E aí, o autoconhecimento das características, né? Você fazer essa avaliação das características específicas de comunicação é o primeiro passo. Por quê? Para a pessoa ter uma noção do que ela já tem como algo que é bom, que já está, né, que pode ser valorizado por ela, que ela já faz bem, que é uma característica que naquele conjunto está agregando, e para ela perceber o que tem de limitações ali para que ela possa evoluir. Para que também ela não gaste tempo tentando evoluir em algo que não é o ponto que ela deveria focar para ter um resultado melhor. Então, o primeiro passo, a pessoa ela tem que começar a se olhar, ela tem que começar a se perceber. E aí tem uma questão, Alessandra, que é da aceitação, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitarem as suas características. Por isso que, geralmente, quem já vem no processo de autoconhecimento, que a gente falava antes, eu tenho vários alunos que já vêm também no processo há alguns anos, e outros que não. Qual é a diferença? Eles já estão mais preparados para perceber as suas características e não se abalar tanto com as características, sabe? Então, são pessoas que já vão se olhar, já vão entender que aquilo ali faz parte do processo e vão, né, construindo em cima. Os demais, a maioria, acaba, às vezes, não conseguindo se olhar, né, tendo uma certa resistência com a própria imagem, com a própria voz. Isso eu também já li várias pesquisas, porque a nossa voz, como ela é diferente, a voz que a gente ouve internamente da voz que né, se propaga no ar, do som que se propaga e que a gente ouve aqui nas gravações, ela é diferente em função do ar mesmo, do som que está propagado para fora, tem a distância, tem uma série de explicações para isso, e eu já vi estudos que mostram que isso é causa de crise de identidade nas pessoas. Mas por quê? Porque a pessoa cresce ouvindo uma voz e quando ela vai ouvir uma gravação, alguma coisa assim, ela percebe outra voz e aquilo parece que ela não se identifica. Ela pensa, não, mas esse não sou eu. E aí alguém diz, não, esse é você. E aí a pessoa sofre com aquilo, tu vê como é forte isso. A questão da voz é muito forte, sabe? E me surpreendi, porque é um estudo que eu li da área da psicologia, justamente estudando essa questão de crise de identidade em função disso. Mas pensando nisso, em tudo, a comunicação toda, a oratória, especialmente, então, que é o nosso assunto, ela depende, sim, de você compreender isso, como você se expressa, se você consegue organizar a linha de raciocínio, né? Como é esse levar o teu conhecimento, porque as pessoas também têm muito conhecimento, mas
com bastante dificuldade, muitas vezes, de levar de um jeito que valorize. Uhum. Então, a pessoa ela tem que ter essa clareza, por isso que a autoavaliação ela tem que ser muito completa e muito madura. Não é algo para a pessoa ficar pensando que ela é um problema, que só ela tem esse tipo de situação, né? Que pensando nela. Na verdade, não. Na verdade, todos nós temos nossas limitações, temos nossas qualidades também, e a gente precisa identificar para conseguir saber como fazer isso adiante, porque uma técnica, ela só vai funcionar a partir do momento que você sabe efetivamente como adaptar essa técnica para o teu estilo, como adaptar para o que você consegue fazer, com o modo como você se comunica, com o modo como você fala. Para potencializar as qualidades que eu tenho, que são diferentes da sua, que são diferentes de quem está nos ouvindo. Até porque tem questões, ele tem aspectos que a pessoa nem vai conseguir trabalhar direito, mas que às vezes ela tenta ficar fazendo porque outra pessoa faz, sabe? Então essa questão de simplesmente pegar algo e vamos reproduzir, todo mundo fazer igual, isso não funciona muito bem. Por quê? Porque a pessoa ela acaba não gerando aquela identificação com a própria técnica e ela nem entende, às vezes, por que está fazendo aquilo daquele jeito. Por isso que o primeiro passo é ela conhecer as suas características de comunicação, de oratória, da fala, de como ela constrói tudo isso. Qual é o tom de voz que ela costuma usar, que é muito impactante. O tom de voz é uma das coisas mais importantes, né, que vai determinar assim, muito do sucesso da comunicação dessa pessoa. Ela tem que entender, dentro do conjunto, o semblante. O semblante é um ponto assim chave, porque as pessoas elas olham para o rosto da gente, né? Então, o nosso contato é com o rosto. E aí, nesse contato, a gente mostra muito claramente como estamos nos sentindo, a gente mostra as nossas intenções, muitas vezes. Tem questões que conscientemente a gente não percebe, mas que o inconsciente capta também, e o pessoal da linguagem corporal é mestre em explicar isso aí na internet, né? Então, tem muitos detalhes, por isso que eu te falo que para mim, o princípio, não existe como você trabalhar com alguém, como alguém começar a desenvolver, sem primeiro começar a pensar efetivamente como se comunica, como faz essa fala, né? E começar a olhar para o seu cotidiano nesse sentido. Como eu converso em casa, como eu converso no meu trabalho, como eu expresso as minhas ideias. Eu consigo? Tem algum lugar que é mais fácil para mim? Outro lugar que é mais difícil? Por quê? E aí a pessoa começa a fazer toda essa avaliação, sabe?